Rex Mundi, volume 1, O Guardião do Templo, a 363ª HQ que estou lendo esse ano. Essa aqui é uma HQ que foi publicada pela Devir algum tempo atrás, tanto é que ela segue esse formato reduzido em tamanho, que é menor do que a edição original, que era o que a Devir utilizava algum tempo atrás, mas que abandonou já faz alguns anos. Nessa obra, ela se passa em um universo alternativo em que a França ainda existe todo um sistema. Se passa na França de 1933, em que ainda existe todo um sistema de guildas que nem na era medieval, inclusive uma guilda de feiticeiros, ou seja, a feitiçaria é algo real. Não uma feitiçaria de soltar bola de fogo, mas uma feitiçaria mais talvez semelhante de Constantine. É, a a Igreja Católica é uma força considerável, muito forte dentro do Estado, e inclusive controla a organização dos inquisidores que ainda existem e que perseguem criminosos, feiticeiros, não feiticeiros não, principalmente bruxos, que é uma diferença aí. Feiticeiro é um praticante de feitiçaria, em que é algo legalizado e não é um crime. Mas a bruxaria normalmente é utilizada de feitiçaria negra ou utilizada a feitiçaria para promover crimes. O panorama sociopolítico da Europa também muda, ainda existe o Sacro Império Romano, ainda existe o Sacro Império Romano, a França é maior do que o esperado, a Itália é pequeniníssima, porque boa parte dela, porque existe os reinos da Sicília e os estados pontíficos que controlam Roma, não existe Portugal, existe o Emirado de Córdoba, Navarra, Aragão e Catalunha ainda existem, e tirando isso, o Império Otomano, eu, não, eu acho que nessa época já não tinha mais Império Otomano. Não. E com certeza não existia Império Safávida, que seria a Pérsia. Então, existe um estado dos Cavaleiros Teutônicos. Eu não tinha visto esse mapa aqui logo no início. Mas o lance é uma Terra Universo alternativo em que muita coisa mudou e a Igreja Católica detém bastante poder, inclusive detendo realmente um país muito maior do que o Vaticano, mas ocupando parte de onde seria a Itália, enquanto que o Império Otomano está grande ainda e se tem rumores de uma nova cruzada para tentar tomar Jerusalém por causa de religião, não exatamente, mas por causa do petróleo que supostamente é encontrado lá. E nessa trama, um, um padre, ele vai conversar, desesperado vai conversar com um médico, que é o doutor. Meu Deus, onde está o nome do cara? É um nome em francês, doutor Saunier, falando ele que o padre ele guarda um grande segredo, que protege uma catacumba embaixo da igreja dele, onde tomos proibidos estão escondidos, e que supostamente só ele ou poucas pessoas sabem. Na igreja é só o arcebispo, do arcebispo para cima que sabe, e ele, né, que chama ele que é o guardião, e que um dos livros de lá foi roubado, um livro que aparentemente tem relação com os templários. E o uso de magia obviamente foi utilizado, porque tinha um cheiro forte de enxofre misturado com sândalo que utilizaram para tentar encobrir o cheiro de enxofre. O Saunier, que é um médico da Guilda dos Médicos, pelo menos nesse volume não deu a entender que sabe magia, e é muito amigo do padre, ele vai ajudar a investigar, ficando sabendo de nome de uma prostituta com quem o padre tinha se relacionado e que tinha descoberto o segredo dele, ou melhor, extraído o segredo dele na base da lábia, ou da sedução. E indo investigar essa prostituta, o Saunieri encontra a seguinte cena, que obviamente está relacionada com magia negra. E isso dá início a essa obra, que mistura uma Paris de universo alternativo com questões religiosas da Igreja Católica, segredos da Igreja Católica e feitiçaria. No final de toda HQ, de toda edição, existe uma folha de jornal que vai dando um panorama sobre esse universo e também detalhando mais a sociedade e a política no momento, que são coisas que envolvem muito é, a ambientação e a trama, que aborda os grandes poderosos da igreja, aborda políticos, aborda geopolítica, já que tem comentários sobre guerra, invasões em outros países, como por exemplo, e também a renovação das cruzadas.
Então, essa é uma HQ que vai mostrando essas investigações do Saunier, enquanto ele vai lentamente, bem lentamente mesmo, ao longo dessas edições, ele descobre pouca coisa e vai tentando descobrir quem foi que roubou o livro e, mais importante, quem foi o assassino do amigo padre dele, que vem a morrer num atentado no segundo volume. Explodem completamente a igreja do cara. E nisso o Saunier, vendo que descobriu uma conspiração e se vendo ameaçado pelos inquisidores, que sabem que ele está envolvido em alguma coisa, porque ele foi investigar o lance da prostituta morta, que obviamente era um caso de magia negra, e os inquisidores foram lá descobrir, inclusive mandaram o dono do bordel para a Inquisição, ou como é, desativaram o lugar usando os poderes da Inquisição, os poderes políticos da Inquisição. Tem até o nome do negócio, mas é uma... Porra, esqueci o nome. Mas basicamente fecharam o lugar, dizendo que tinha acontecido coisas bizarras. Enquanto isso, a obra mostra bastante o Saunier indo buscar informações sobre o livro roubado e uma conspiração que parece estar circulando em volta desse assassino em branco e de várias pessoas que foram contactadas por ele, anonimamente, para que levassem a extração do segredo do padre e, enfim, as descobertas que levaram a botar em movimento toda essa trama. Provavelmente a Inquisição está envolvida, provavelmente altas esferas do Estado estão envolvidas, e os Cavaleiros Templários parecem estar no centro de toda essa conspiração. Eu curti essa trama, eu não sabia exatamente o que eu estava esperando, que eu vi essa HQ na Amazon, eu vi o nome Rex Mundi, sei que já foi publicada na íntegra pela Devir aqui, e eu achei bastante interessante e eu quis comprar o primeiro volume para checar. Gostei da trama, da arte nem tanto. Eu gosto, na verdade, dos cenários que o autor sempre faz questão de deixar bastante destacados. Mas os personagens, às vezes, eu sinto que tem algo estranho com o rosto deles. Talvez as cores eu não tenha gostado tanto, porque ela tem um aspecto meio artificial. E talvez outro estilo, talvez com as cores do Alex Maliv. Caramba, as cores do Alex Maliv aqui ficariam ótimas. Mas em alguns momentos, em alguns quadros, eu realmente não gosto do rosto dos personagens. Por exemplo, esse garoto aqui tem um rosto meio estranho nesse quadro. O protagonista, que é o Saunier, tem um rosto meio estranho aqui. E outros detalhes da arte que às vezes não são do meu agrado. Mas no geral, eu curti bastante esse volume, tenho interesse em ler mais a fundo, eu gosto das ideias do autor, gosto dos detalhes que ele vai colocando, e eu achei a ambientação bastante interessante, eu estou com vontade de continuar lendo. Eu só não sei se eu vou continuar lendo em português, porque essa edição da Panini aqui, Panini da Devir, ela realmente não curta esse lance deles diminuírem o tamanho do tamanho original, a encadernação é meio lenhada, deixando assim a mostra os detalhes das entranhas da HQ. E a obra aqui, a HQ aqui parece estar quase se desfazendo já, sendo que eu só fui ler agora. Então, realmente, acho que talvez eu não pegue em português. Mas eu talvez pegue, esteja adquirindo o resto dessa HQ em inglês e esteja fazendo comentários aqui eventualmente quando eu estiver lendo. De início eu recomendo, eu achei uma HQ curiosa que vale a pena estar sendo verificada, mas ela pode muito bem degringolar nas próximas edições e ficar ruim, ainda não sei como vai ser isso. Mas o que eu posso dizer desse primeiro volume é que tem uma ambientação interessante, com ideias interessantes para deixar o universo da história original, e que esse início de investigação, feitiçaria, Igreja Católica, Cavaleiros Templários, Inquisição, tem bastante potencial para trazer uma trama de uma conspiração e de investigação bem interessante. Mas por enquanto eu fico aqui e até o próximo vídeo, onde voltarei com Turma da Mônica. Não, Turma da Mata Muralha, outra graphic MSP da Turma da Mônica. E é basicamente isso, e até o próximo vídeo.